peço desculpa ao pessoal da live pelo atraso, tá? E peço que vocês todos desliguem os celulares. É para desligar mesmo, gente. Não é para ficar no vibra, nada, porque atrapalha a vibração da espiritualidade, tá? Por favor. O pessoal da live coloque a água para frutificar, tá? Os recadinhos de hoje são o seguinte: a casa se mantém com o bazar, com a cantina, com a livraria. Aceitamos doações de alimentos, como de roupas, sapatos, quadros, móveis, o que tiver a casa, o que ela puder usar, ela vai usar, o que ela não puder usar, ela vai ajudar outras instituições que precisam também, tá? A cantina tem água frutificada e sempre tem um bolinho, uma torta, alguma coisa assim. Então, sejam bem-vindos. A livraria, nós tanto vendemos livros, como também emprestamos, né, para as pessoas lerem. Quem estiver pegando livro e puder, aceitamos 1 quilo de alimento como doação para as cestas básicas que nós doamos para as pessoas que estejam passando por dificuldades. Quando essas pessoas não precisarem mais, outros que estão na fila vão entrar. Aceitamos doações também para cestas, tá? Temos a rifa do quadro que fica aqui no corredor. Quem estiver interessado, ou no bazar, ou na recepção. Temos o atendimento fraterno, que quem estiver precisando de uma palavra, de um auxílio, de alguma maneira que a casa puder ajudar, temos o atendimento fraterno. Quem estiver interessado também dá o nome na recepção, para o Leandro, para eles, tá? A casa funciona de terça e quinta, às 8 da noite, que temos presencial, como temos também a live no Facebook. De sexta, às 14 horas, também temos o presencial e também temos a live. Sábado é para criançada. Domingo temos 2 horários, às 9 e às 10h30, presencialmente ou também pela live. Tá? Sim. E esses são os recados de hoje. Agora eu vou fechar os olhos e vou ver nosso irmão Décio, que fará a abertura, a prece de abertura da tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal da live. Bom, para quem ainda não pegou a aguinha da live aí, esse é o momento, tá? Vamos então, fechando nossos olhos, elevando nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus. Vamos relaxando em nossas cadeiras. E assim, deixar-nos envolver pelos nossos mentores espirituais, pelos mentores da casa que estão aqui ao nosso lado. Vamos pensando em muito amor, muita paz, e elevando o nosso pensamento para darmos início à palestra de hoje. Graças a Deus. E assim vamos envolvendo com muito amor e carinho nossa irmã Liette, que fará a palestra da tarde de hoje. Isso aqui. Por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde ao pessoal da live. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma sexta-feira, né? Cuidando da nossa espiritualidade, dos nossos amigos espirituais, parentes espirituais, todos aqueles que nos amam na espiritualidade, estão muito contentes por a gente estar aqui, né? Por a gente estar buscando o nosso crescimento espiritual, buscando conhecimento, buscando iluminação, né? Então, assim nós vamos pedindo ao nosso Mestre Jesus, sabe, que
abençoe esse nosso propósito, nos envolva na sua paz, paz aos nossos corações, né? E ajude também na nossa compreensão, né? Muito importante a gente estar refletindo sobre as palavras do Emmanuel, né? Que sempre vem nos trazer ensinamentos do Evangelho, né? Então, Emmanuel, que ditou para o Chico, né? Esses livros que a gente lê aqui, e um deles é esse, o meu está muito velhinho, vocês me reparem, tem novos lá, mais bonitinhos, na livraria. É o Vinha de Luz, é a lição 103, que se intitula Perante a Multidão. Então eu vou dar uma lida geral, para a gente saber do que se trata, né? Depois a gente vai refletindo os trechinhos. Né? Perante a multidão, e outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Está em Atos, parágrafo 2:13. A lição colhida pelos discípulos de Jesus de Pentecostes ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho, diante da multidão. A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Aquele som, como de um vento veemente e impetuoso, e aquelas línguas de fogo a que se refere a descrição apostólica, descem até hoje sobre os continuadores do Cristo, entre os filhos de todas as nações. As expressões do Pentecostes dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Todavia, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos, encarregados de perseverarem a divina luz. Realmente, são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos, dispostos à irreverência e à ironia diante da verdade. Para esses, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos. Não compreendem a humildade que se consagra ao bem, a fraternidade que dá sem exigências descabidas e a fé que confia sempre, não obstante as tempestades. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes, se te dispões, efetivamente, a servir ao Senhor da vida. Cercar-te-ão o trabalho acusando-te de bêbado, criticar-te-ão as atitudes chamando de covarde, escutar-te-ão as palavras de amor, conservando a ironia na boca. Para eles, a tua abnegação será envilecimento, a tua renúncia significará incapacidade, a tua fé será interpretada a conta de loucura. Não hesites, porém, no espírito de serviço. Permaneces como os primeiros apóstolos nas grandes praças onde se acotovelavam homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção, onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete da sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Sua voz, a voz de Deus. Né? Então vamos lá. Primeiro, nós vamos falar sobre Pentecostes. Nós vamos esclarecer o que é isso e de onde o Emmanuel tirou essa citação. E outros, zombando, diziam que estão cheios de mosto. Acontece que em Jerusalém moravam judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, todos se reuniram e ficaram confusos, pois cada um ouvia na sua própria língua os discípulos falarem. Espantados e surpresos, diziam:
esses homens que estão falando, não são todos galileus? Como é que cada um de nós os ouve em sua própria língua materna? Entre nós há partos, medos e elamitas, gente da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilia, do Egito e da região da Líbia, vizinha de Cirene. Alguns de nós vieram de Roma, outros são judeus ou pagãos convertidos, também há cretenses e árabes. E cada um de nós, em sua própria língua, os ouve anunciar as maravilhas de Deus. Todos estavam admirados e perplexos, e cada um perguntava ao outro: o que quer dizer isso? Outros caçoavam e diziam: eles estão embriagados com vinho doce. E é isso que diz aqui: o mosto, né? Estão cheios de mosto, significa que estão embriagados desse vinho que ainda não era fermentado, né? Então vamos lá. O Pentecostes. O que significa Pentecostes? Pentecostes significa 50º em grego, que se refere a 50 dias após a Páscoa, né? Não foi esse o único fenômeno. Já era tradição do povo israelense fazer essa comemoração após a última colheita do ano, em agradecimento a Deus pelo alimento, né? Então, já tinha essa comemoração de Pentecostes. Só que o fenômeno citado na Bíblia ocorreu em Jerusalém após o êxodo promovido por Moisés. O êxodo foi quando Moisés, após os 50 dias, depois da Páscoa, do domingo de Páscoa, Moisés libertou o povo israelense que estava mantido em escravidão pelo Egito, né? Então, isso é o êxodo, essa libertação que Moisés promoveu do povo israelense. E foi nesse mesmo 50º dia, né, os 50 dias após a comemoração, que Moisés recebeu de Deus a tábua com os 10 mandamentos, né? Então, até hoje, nós temos essa comemoração nas igrejas, né, na igreja católica, na igreja ortodoxa, assim, em datas diferentes, cada um com os seus eventos, né? Mas por que essa revelação, essa tábua com os 10 mandamentos, esse momento é considerado como uma celebração à lei divina, né? Esses 10 mandamentos, pela mediunidade de Moisés, ele foi utilizado assim na sua faculdade mediúnica a receber uma tábua os 10 mandamentos de Deus. Então agora nós vamos ver, nós vimos de onde Emmanuel tirou essa citação, por que, né, o que estava ocorrendo, e agora o que ele nos diz sobre tudo isso, né? A revelação da vida eterna continua em todas as direções, ou seja, o plano espiritual sempre nos traz informações, né, revelações, a todo momento, em todo lugar. Não existe privilégio de nação, de condição social. Todos nós estamos recebendo a todo momento auxílio e informações do alto, né? A revelação da vida eterna, ou seja, estamos sempre sendo chamados a atenção para a nossa verdade, a nossa vida espiritual, né? Porque a nossa verdade não é isso aqui, né? A nossa verdade é a nossa caminhada espiritual, né? As expressões do Pentecostes dilatam-se em todos os países
embora as vibrações antagônicas das trevas. Então, em todas as nações existem pessoas religiosas, né, pessoas que estão comprometidas com religião, que estão mantendo locais, né, como igrejas, casas espíritas, templos, aonde estão sendo levados a revelação, que nada mais é do que a verdade, né? São informações que vêm do alto a todo momento. E são muitos os lugares, né, pelo mundo todo, embora as trevas tentem impedir, atrapalhar, né, estão sempre investindo contra esses locais e querendo atrapalhar, né, a evolução do nosso planeta. Embora eles façam isso, cada vez mais se amplia a divulgação sobre a nossa verdade, sobre a vida eterna, né? Realmente são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos, dispostos à irreverência e à ironia diante da verdade. Então, somos inúmeros, incontáveis. Estamos tendo a oportunidade de receber informações, conhecimentos, revelações, né? Então, muitos estão conscientes, outros recebem, se sentem beneficiados, mas ainda não despertaram, ainda não conseguem ter essa noção de vida eterna, né, de espiritualidade, de evolução. Mas também muitos que estão nesse meio zombam, criticam, acham que não é verdade, né? Então, estamos em vários, temos pessoas de todos os tipos, né, no que diz respeito à evolução, mas a maioria está desperta. E a maioria percebe os benefícios, percebe as informações que chegam, mas não dão continuidade, não se aprofundam nisso, não buscam conhecimento para saber mais sobre tudo isso, né? Não hesites, porém, no espírito de serviço, permaneces como os primeiros apóstolos nas grandes praças, onde se acotovelam homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção, onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Então, o que o Emmanuel está dizendo aqui? Isso é um chamamento do Emmanuel, né? Um convite, um alerta, né? Para que a gente continue, não desanime, né? Continue lutando pelo nosso aperfeiçoamento, pelo nosso crescimento espiritual, nossa evolução. E dessa forma, nós vamos estar ajudando também na obra de Jesus, né, que está ocorrendo. Nós estamos no meio de uma transição planetária e nós somos chamados, né, para estarmos contribuindo com isso. Mas para isso, não basta a gente ter só boa vontade. A gente precisa ir adquirindo conhecimento, a gente precisa ir se aperfeiçoando, né? A gente precisa fazer duas coisas muito importantes. A nossa reforma íntima, né? Como Paulo diz, combater o bom combate, porque a gente tem que se preocupar, em primeiro lugar, com nós. Cada um de nós, como filhos de Deus, temos esse, não é dever,
Ele nos deu a vida eterna para que nós evoluíssemos. E é isso que nós temos que fazer, né? Caminhar na nossa evolução. Mas para isso, a gente precisa ir se melhorando, a gente precisa ir combatendo as nossas imperfeições, a gente precisa da ajuda do conhecimento, né? Buscar, ouvir palestras, ler bons livros, livros edificantes, estudo, grupos de estudo, que além de ser muito gostoso, né, esses encontros, traz muita informação. Porque sempre que tem um grupo de estudo, dentro, por exemplo, né, já que nós somos espíritas, vamos citar a nós. Porque quando nós estamos dentro de um grupo de estudo de uma casa espírita, nós estamos, além da companhia do nosso mentor, nós estamos com os mentores da casa. Então, a gente não vai estar só comunicado, a gente pega um livro para ler, né, um livro sobre religião, e a gente vai estar entendendo e vai estar tendo o respaldo do nosso anjo da guarda, do nosso mentor, do nosso orientador, cada um usa um termo, né? Mas quando nós estamos num grupo reunidos para um estudo, uma casa espírita, nós estamos tendo o respaldo de muitos mentores da casa. Eles estão nos passando informação, tanto através de quem está falando, como através de quem está perguntando. Né? Somos intuídos a fazer perguntas e receber respostas, né? Então, isso é muito importante para a nossa evolução. Nós estamos num momento em que nós precisamos agir, né? Nós precisamos, mas, em primeiro lugar, a nosso favor, porque se nós não nos colocarmos em condições, né, como nós vamos ajudar? Como nós vamos contribuir com Jesus se a gente, né, não adquire conhecimento e não se melhora? Né? Então, é isso que o Emmanuel está querendo dizer para nós, né? Para que a gente busque o nosso crescimento, a nossa melhora, que a gente caminhe, siga em frente, apesar de tudo que vem, né, os empecilhos, coisas que nos acontecem, porque isso faz parte, né, da vida, do nosso crescimento, né? As atribulações, os empecilhos, pessoas difíceis, tem tantas coisas, experiências que a gente vivencia, mas que apesar disso, a gente continua perante a multidão, testemunhando Jesus, seus ensinamentos, fazendo o nosso melhor, né? O nosso melhor de cada dia. Ninguém quer ser santo, ninguém quer deixar de fazer as coisas da vida, né, do dia a dia. Simplesmente a gente ser um pouquinho melhor a cada dia. Pedir a Jesus, Mestre, que hoje estou despertando, muito obrigado, Jesus, muito obrigada, meu Deus, por mais este dia, e que eu possa ser melhor do que ontem. E assim que a gente vai se melhorando um pouquinho a cada dia, e a gente vai continuar perante a multidão, mostrando, apesar de críticas e zombarias, que nós somos vamos falar de uma forma, que nós somos do time da luz, que nós somos de Jesus, né? E que nada vai nos desviar, nós vamos perseverar, porque nós sabemos que a nossa caminhada é longa e que Deus espera isso de nós. Quanto mais a gente caminhar, mais nós vamos nos aproximando de Deus, de Jesus, né? Então é isso. E quando se falou aqui em línguas de fogo, quero voltar nesse pedacinho, estávamos falando de humildade, estávamos falando de pessoas humildes, simples, que mal sabiam falar a própria língua, muitos não sabiam escrever, e eles falaram em outros idiomas, né? Um Galileu tão simples,
na frente de um romano, falando italiano ou dialeto, falando em árabe. Imagina, gente que não sabia nem escrever, gente que era da agricultura, falou em outras línguas. Então, essa língua de fogo foi a manifestação do alto que veio. E nós todos estamos tendo isso hoje com muito mais facilidade, né? Através do estudo, através das palestras espíritas. E a praça, né? A praça que Emmanuel se refere aqui, né? Que antigamente era assim, a praça pública, né? Se reuniam lá para ouvir aqueles que sabiam um pouco mais, né? Aqueles que vinham falar de fé, de evangelho, de Jesus. Hoje, a nossa praça é a internet, gente. Nós temos a internet para buscar as palestras, para buscar estudo, o que uma pessoa quiser colocar para que muitas amigas escutem, ela coloca na internet. Né? Então, vamos continuar firmes, fazendo parte da multidão que segue Jesus, porque ela é muito maior. Que assim seja. Muito obrigada a todos, obrigada ao pessoal da live. Vamos dando continuidade agora com as nossas orações e minha prece principalmente. E a aguinha, ainda é tempo. Vamos agora um pouco desta luz recebida até o momento. Fechando nossos olhos, elevando nosso pensamento a Deus, no Mestre Jesus. Vamos assim vibrando muita luz, muito amor, paz pelo nosso planeta, pela nossa fauna, pela nossa flora. Vamos vibrando muito amor, muita paz por todos os países deste planeta, vibrando carinho e amor a todas as populações desses países, vibrando discernimento aos dirigentes desses países do nosso planeta. Vamos vibrando muito amor, muito carinho a todos aqueles irmãozinhos que deixam o nosso planeta neste momento. E vibrando muito amor àqueles que estão retornando com suas missões definidas, vamos recebendo eles com muito carinho. Vamos vibrando muita fé, muito amparo, muito amor a todos aqueles irmãozinhos que se encontram nos leitos dos hospitais. Muita coragem, muito ânimo ao corpo médico, de enfermagem que cuidam desses irmãozinhos. Vamos vibrando muito amor, muita paz por todos aqueles idosos que se encontram nos asilos, aqueles irmãozinhos que se encontram nos orfanatos, sem conhecer o pai, a mãe. Vamos vibrando discernimento e amor a todos aqueles que se encontram no cárcere, para que eles reconheçam seus erros. Vamos vibrando também muito amor àqueles irmãos que se encontram em condições de rua. Vamos assim pedindo permissão para que possamos vibrar com nós mesmos, vibrar por saúde, fé, amor, compreensão. E vamos vibrando muito amor por todos aqueles que se dizem nossos inimigos. E assim, nesse instante, com pensamento elevado, vamos pedindo a Deus, ao Mestre Jesus, aos nossos mentores espirituais, vamos pedindo a Ele tudo aquilo que viemos aqui buscar, que estamos necessitando, de saúde, paz e amor. Vamos pedindo aos nossos mentores espirituais, aos mentores da casa, para que possam assim fluidificar estas águas aqui presentes em nossos lares,
E com o coração elevado, vamos agradecendo aos nossos mentores, aos mentores aqui da Casa do Caminho, ao Mestre Jesus e a Deus, nosso Pai. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Deus. Obrigado, pessoal. Boa tarde, pessoal da live. E peço que o pessoal que aguardem um minutinho. Acabou?